Como os operadores logísticos podem equilibrar automação e habilidades humanas para otimizar eficiência e inovação? Descubra como os operadores logísticos estão integrando tecnologias avançadas com o valor das competências humanas para atender às crescentes demandas de eficiência e inovação. Você está no canal Prosa com Bertalia. Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalia. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para poderem compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje. De pessoas à tecnologia, os desafios dos operadores logísticos. No cenário logístico atual, os operadores enfrentam uma série de desafios que vão desde a gestão de pessoas até a integração de tecnologias avançadas. A demanda por eficiência, agilidade e sustentabilidade pressiona as empresas a adotarem soluções inovadoras enquanto mantêm a força de trabalho motivada e capacitada. Como equilibrar a automação com a necessidade de habilidades humanas? De que forma as novas tecnologias estão moldando o papel dos operadores logísticos? Essa prosa busca explorar as principais dificuldades e oportunidades na gestão de operações logísticas modernas, focando na sinergia entre pessoas e tecnologia. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalia, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu terei o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalia o meu amigo André Luiz Façanha. Olha só que legal recebendo aqui para fazer uma prosa comigo, Façanha. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalia. Bacana, muito feliz de estar aqui com você hoje, Bertalha. Vamos conversar um pouquinho aí, falar um pouco de logística. Que bacana, meu caro. Tenho certeza que você vai trazer aqui uma baita de uma contribuição. Mas antes de entrarmos, desbravarmos o nosso tema aí, quem é o André Façanha? O André Façanha, vamos falar Façanha, né? Eu sou casado com Janaína, tem 27 anos, já trabalho há mais de 35 anos de experiência aí, passando por indústrias, diversas funções aí, desde a parte industrial, indo para a parte de logística. E de 20 anos para cá, eu me juntei no Grupo Toniato, um operador logístico de abrangência nacional, onde eu estou agora como CEO, né? Então, é uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco desse mundo da logística aí. E também, em paralelo, né, falando um pouquinho do lado pessoal, tudo tem que ter muita produtividade, né, Bertalha? É E verdade. a minha primeira fornada lá já foram três filhos. Então, eu sou pai de trigêmeos, três meninos, né? Hoje Uau! com 18 anos. Depois ainda veio uma filhazinha com 15. Então, vamos falar de tecnologia, falar de pessoas, né? A gente tem muito para compartilhar aí. Que legal, parabéns, meu amigo, parabéns mesmo. O Façanha, vamos contextualizar esse tema aí. Qual que é a relevância dele? Porque hoje se fala muito de tecnologia, preparação das pessoas. O que que você me diz desse tema? Então, tecnologia hoje é fundamental, né? Então, e quando você fala de um operador logístico, o operador logístico, ele por natureza atua em serviço e é intenso em mão de obra, né? Falando da nossa empresa, nós temos mais de 2.000 colaboradores. Então, não tem como pensar uma organização hoje com tamanha relevância como nós, prestadores de serviço, sem ter um foco em pessoas, foco em treinamento, foco em preparação desse capital humano, né? E aí vem a tecnologia, né? É a forma da gente aliar esses dois grandes parâmetros para tirar o melhor de tudo isso. Então, hoje tecnologia e pessoas faz toda a diferença numa empresa de serviços e em qualquer uma organização. Aliás, você trouxe um ponto bastante interessante, né? Ou seja, como é que a gente extrai o melhor da tecnologia logicamente, o melhor das pessoas, dos talentos dentro das organizações. Contudo, existem, logicamente, alguns pontos que nós precisamos debater, discutir, e é isso que nós vamos abordar aqui. E eu já vou começar com a seguinte pergunta para você, o Façanha. Quais são os principais desafios que nós enfrentamos ou que são enfrentados pelos operadores logísticos? Atualmente no contexto de pessoas e de tecnologia, na linha do seu raciocínio. Uhum, vamos lá. Vamos falar, por exemplo, da profissão do motorista, né?
Quando a gente olha lá para trás, né, os veículos eram veículos muito mais analógicos, né, veículos muito mais simples de se operar. Hoje, a tecnologia embarcada, inclusive com telemetria, gerenciamento de risco com macros, né? Então, você tem que ter um motorista que ele tem que ter todo um conhecimento técnico super diferenciado para estar atuando ali na função dele, né? Tudo muda. Ele é praticamente um Big Brother, ele é monitorado 24 horas por dia. Então, isso é o impacto da tecnologia com a atividade. Você vai, por exemplo, na área de manutenção. Então, você tem veículos eletrônicos. Então, o mecânico de antigamente, ele não, se ele não evoluir, e por isso que eu falo, tecnologia e pessoas, né? E o ser humano, ele tem que avançar junto da tecnologia. Uma coisa que eu aprendi, quando eu me formei, eu recebia lá um input de um diretor da universidade falando, ó, agora vocês estão aí no terceiro degrau da escada rolante. Aí eu pensei, puxa, agora vai me levar lá para cima, né? Só que ela está descendo, né? E a gente tem que batalhar muito e se manter muito atualizado. E nós, administradores de empresa, a gente tem que atuar dando todas as condições para que essa mão de obra esteja preparada. Porque por mais que venha da faculdade, venha dos cursos técnicos, não estão prontos. A gente tem que fazer isso dentro de casa. Então, cada vez mais a gente, para extrair o melhor dessa mão de obra, desse capital humano que nos serve, a gente tem que investir neles e investir dentro da empresa. É assim que a gente tem feito. Fantástico, você usou uma expressão aí que para mim dá uma frase para fazer uma postagem, né? Que o motorista de caminhão é um Big Brother. Todo o tempo está sendo monitorado, né? Explora um pouquinho mais isso para mim, o Façanha. Então, aqui a gente opera muito, né, com a parte de telemetria e também de gerenciamento de risco, né, por conta da característica do nosso país, né. Então, o seguro nos exige lá um gerenciamento de risco muito rigoroso. E para tal, a gente tem que fazer um monitoramento muito próximo de cada uma das viagens. Então, você imagina que o motorista ele já sai, ele sabe exatamente qual vai ser o rotograma dele, ele sabe onde ele vai parar e aquilo tudo é monitorado com cercas eletrônicas, fazendo com que tudo isso ocorra da forma com que foi planejado. Qualquer desvio de rota que possa vir a ocorrer, vai ter que existir uma interação entre a torre de controle, que faz esse acompanhamento, com o profissional do volante, que é o motorista que está lá na ponta, né? E isso tudo é feito com base em tecnologia, tecnologia de última geração. Inclusive, a gente aqui na empresa usa muito também a inteligência artificial. Nós temos isso como um grande diferencial embarcado junto da nossa estrutura operacional, porque você imagina, sai um motorista que está aqui em São Paulo, né? Hoje aqui está frio, né? Está indo, por exemplo, para o sul e de repente lá vai estar mais frio ainda, vamos dizer que seja, né? Na tecnologia, a própria IA, ela vai, através de uma API, plugar lá no clima-tempo, vai saber daqui a 2 dias como é que vai estar o tempo lá e vai sugerir para o motorista, puxa, leva um agasalho que lá vai estar frio. Então é a humanização também desse contato junto ao motorista, porque o motorista ele tem uma característica muito interessante. Ele é uma empresa ambulante. Ele não fica dentro da nossa organização. Então levar cultura para esse profissional não é algo simples. Então como é que a gente acolhe ele? Como é que ele se sente percebido ali em cada momento, né? Então, a tecnologia a gente faz muito, isso veio para ajudar, né? Tem muita gente que teve meio que um distanciamento ali, a tecnologia está meio que me atrapalhando a viagem. Pelo contrário, aqui eles entendem que isso agrega valor, que a gente consegue sugerir um posto melhor para uma parada, a gente tem toda uma interação com esse profissional que faz com que ele desenvolva melhor a viagem dele. Olha só que legal, realmente esse é um aspecto extremamente humanizado dentro da logística, né, o Façanha? E aí minha pergunta, que vem muito de encontro a esse comentário que você fez, quão desafiador está sendo contratar e reter talentos hoje nos diferentes níveis organizacionais, principalmente dentro da operação logística, e qual a sua visão? Presente e futuro, Façanha. Então, aí vamos de baixo para cima, vamos falar um pouco mais da parte mais operacional, né? O time mais operacional, a gente está sofrendo um desafio enorme com esses aplicativos, com tudo que veio aí junto, virou um concorrente natural
dessa mão de obra que opera lá, era um auxiliar de logística que vai acabar se tornando ali um conferente, vai construir a carreira até chegar um gerente, um diretor de empresa, né? E o próprio motorista também, tem parte dele que começou também a migrar também para o aplicativo. Então, isso já é um ofensor dentro dessa parte de retenção de mão de obra, e para que a gente possa equilibrar melhor isso, a gente tem que estar trazendo esse motorista para dentro, não só com benefício, mas com ambiente de trabalho, com clima, olhando a família dele, tendo um cuidado todo diferente. Isso no ambiente mais operacional, seja de motorista, seja de todos os executores da operação. Mas vamos andar um pouco mais, vamos olhar os analistas, os coordenadores, supervisores, né? A média gestão ali. Nessa média gestão, a gente também tem enormes desafios, né? A própria mão de obra nova que está vindo, adentrando o mercado de trabalho, ela vem uma nova geração, ela tem novos anseios, ela tem um timing de investimento no seu tempo, na sua carreira, totalmente diferente da minha geração, né? E isso tudo a gente tem feito intercalando profissionais com mais experiências junto com profissionais que estão chegando agora para transferir valores que eu julgo muito importantes para um processo de retenção e construção de carreira, tá? E quando a gente vai para o nível mais sênior, né, para alta gestão e diretoria, nós temos vaga em aberto, né? Até para quem está ouvindo a prosa com Bertalha, a gente tem vaga em aberto desde de alta direção até os cargos mais de execução, né? Não é fácil contratar, tem muita gente, tem muito currículo na praça, mas profissionais qualificados mesmo, que tenham uma experiência bem densa dentro do processo, não está sendo uma atividade fácil de contratar, né? Então, eu vejo aí um grande desafio, e isso vai se intensificar à medida que o país prospere, né? À medida que o PIB aumente, esse desafio vai ser cada vez maior. Ah, é legal esse ponto que você trouxe, ou seja, podemos enfatizar, inclusive, na postagem que a gente normalmente faz nas redes sociais aí, de que vocês estão contratando. Bastante interessante esse ponto aí. Você chegou a comentar lá no início, o Façanha, de que a tecnologia tem ajudado, inclusive, a dizer para o motorista, a sugerir para o motorista o seguinte: ó, se você vem para o Rio Grande do Sul, né? Você faz lá uma conexão com o clima-tempo e diz para ele, traga uma blusa porque está mais frio. A minha pergunta Hum. é, de que forma a tecnologia, afora esse exemplo que você trouxe, pode ser uma aliada na gestão de pessoas em operações logísticas, Façanha? Então, para a gestão de pessoas em operação logística, cada vez mais aquele trabalho que é mais repetitivo, a gente está transferindo ele para a inteligência artificial fazer, né? Nós temos várias iniciativas dentro da empresa, em departamentos de transacionais, desde o RH, a parte de suprimentos, e toda a estrutura operacional da empresa, inclusive no dia a dia da operação. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma consolidação de carga num determinado veículo. Como é que era no passado? No passado, você tinha cargas num grande hub, de um centro de distribuição, que dali ele ia para avançar essa carga para um outro estado, né? Então, você imagine consolidar isso em São Paulo para ir para o Espírito Santo. Como gerenciar tudo isso? Os sistemas ajudam, né? Eles sugerem lá alguma forma de você ter uma certa eficiência. Mas como fazer com que uma carga que ainda está na prateleira do armazém, ela seja considerada no processo desse, uma vez que a nota não saiu ainda? Então, esse hub tecnológico, essa nuvem, onde a gente joga IA e pluga em WMS, em TMS, em tudo que você possa imaginar, ela começa a antecipar possibilidades que para a gente vale ouro e direcionar isso de uma forma muito mais bem trabalhada, diria mastigada, para aquele analista que estava antes preparando informação tomar a decisão. Então, eu vejo que a tecnologia ela convive muito junto, né? A gente tá vivendo dentro, pelo menos aqui dentro da empresa, né, uma transição de deixar o trabalho do nosso analista, do nosso planejador, do nosso executor, do nosso gestor de uma forma que possa agregar mais valor e aquilo que são as atividades de forma mais simples, que que a gente possa vir a estruturar ela em lógica e colocar aquilo tudo de uma forma automatizada. Bacana, fantástico esse ponto. E aí, na sua visão, o Façanha, quais são as habilidades humanas
que são fundamentais para complementar as tecnologias emergentes. Você falou, você vem falando bastante aí sobre inteligência artificial, tal, mas você dirige uma empresa que é calcada em tecnologia, embora seja logística, você me comentou que usa muita tecnologia aí. Qual que é a sua visão, então, para aproveitar os recursos dentro dessa perspectiva das tecnologias emergentes? Eu diria que junto com a tecnologia, né, quando você fala como é que o ser humano vai extrair o melhor da tecnologia, primeiro ele não pode ser, ele não pode entender que a tecnologia ela é um ofensor para a vida dele, né? Então isso a gente tem feito dentro da empresa e cada vez mais como fazer isso? Trazendo eles para ajudarem a desenvolver essa tecnologia, porque o segredo está aí. Eles detêm o conhecimento, né? Então, quando a gente une quem conhece a operação propriamente dito com a turma de desenvolvimento que vai trazer realmente a inovação tecnológica, a gente extrai ali muito valor. Então, a gente tem feito dessa forma. E aí vem uma habilidade, conforme você colocou, que é o trabalhar em equipe, né? Ter resiliência ali dentro do processo. Isso não é fácil de fazer, é desafiador. Você começa a ter que exercer muito mais um pensamento criativo que vai te exigir muito mais do que só ir para a empresa, bater um conhecimento de frete lá e liberar um caminhão, né? A gente está exigindo desse profissional algo muito além, né? Que ele possa realmente trabalhar em equipe com pessoas de desenvolvimento para poder desenhar um processo mais inteligente, um processo inovador, e aí tem que começar a usar outras partes do cérebro, outras habilidades, criatividade e tudo mais. E isso, Bertalha, tem contribuído com a retenção. Isso faz com que esses profissionais fiquem aqui dentro da empresa porque eles veem, como eu falei, a nova geração, ela quer novidade. Ela não quer chegar no lugar e ficar lá só executando um serviço simples. Ela quer é diferente. Então, isso tem ajudado muito nesse processo de retenção dessa turma aí, que serão, naturalmente, os futuros gestores aqui da empresa e do mercado. Olha só que fantástico. Muito bacana a nossa prosa aqui, Façanha. Nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da prosa. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água, um café aí, vamos chamar a dona Corujinha e já vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser, Façanha? Com certeza. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui. Eu e o André Façanha comentando sobre um assunto de conexão entre pessoas e tecnologia, tecnologia e pessoas. Façanha, uma pergunta que não quer calar aqui para mim. Como que os operadores logísticos podem equilibrar inovação tecnológica com, olha só, manutenção de empregos? Então, eu não vejo dificuldade nisso, entendeu? Tem muito se fala lá que a própria tecnologia ela vai exterminar emprego. Não vejo dessa maneira. Não vejo, sinceramente, eu não vejo. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia vai ajudar a sustentar um país em crescimento que vai precisar de muita mão de obra e por ele avançar, essa mão de obra vai naturalmente buscar outros horizontes. Então, acho que isso tudo vai se encaixar da melhor maneira. Dentro de um operador logístico, né? É claro, quando a gente vai inovar no processo, né? Como uma fábrica, imagine você modernizar uma linha de produção, né? É aqui a mesma coisa. Você vai modernizar um armazém e colocar esteira, fazer todo o processo automatizado. É natural que aquele armazém que demandava um volume de recursos humanos vai deixar de ter. Mas não quer dizer que aqueles recursos humanos não vão ser valiosos, que eu estou falando, eu estou contratando. E os colegas operadores de logística também estão contratando. A gente está em busca dos melhores, né? Então, se o profissional é um profissional talentoso, ele é diferenciado, ele sempre vai ter espaço no mercado de trabalho dentro do operador logístico, eu não tenho a menor dúvida, porque a gente está buscando esse profissional e é como eu disse, a cada momento que passa, isso vai ficar mais desafiador. Hoje o país cresce em torno de 2,5%. Imagine fora de um cenário conturbado como a gente vive nesse momento, né? E a gente está crescendo lá 4 pontos percentuais. Aí você vai ver a guerra por talento, como é que ela vai ser. É uma guerra, né? Então eu não vejo assim, no curto, médio prazo, a tecnologia agredindo o emprego. Pelo contrário, eu acho que ela vai ajudar nesse equilíbrio. Vamos olhar para fora, né? Você fala em veículo autônomo, tem testes fortes sendo feitos também. Hoje você vê nos Estados Unidos, tudo. Mas está sendo feito por quê? Porque não tem um motorista. Hoje tem o desafio, né, de valorizar a profissão.
Muitos pais motoristas ficam pensando, puxa, será que eu quero que meu filho seja um motorista? Será que eu, enquanto filho, entendo que essa é uma profissão bacana ou não? E é uma profissão maravilhosa. Só que a gente tem que ilustrar ela para essa nova geração, né? Então, eu diria, Bertalha, esse equilíbrio ele sempre vai acontecer e que bom que vem a tecnologia para ajudar no equilíbrio. Eu concordo com, inclusive, com um ponto que você colocou aí, né? Ou seja, as empresas estão em busca dos talentos, né? Então, os talentos ou aqueles que querem ser talentos têm que se preparar no mercado, não é isso, Façanha? Sem dúvida, sem dúvida. Preparação, ela é tudo, né? O ser humano que decide entrar no mercado de trabalho, ele tem que entender que o responsável pela carreira e pela formação e pela preparação é só uma pessoa, ele mesmo. E nós, Perfeito. empresa, vamos investir naqueles que a gente visualizar que o olho brilha e que quer isso. Porque às vezes precisa de condições para isso, né? Então, quando a gente encontra isso, é aquela explosão de felicidade que a pessoa quer e a gente precisa. Então, aí a coisa, a mágica acontece. E recentemente eu fiz, inclusive, uma live aqui no canal, viu, Façanha, onde eu falei exatamente essas coisas que você está falando, que é a busca por emprego dentro da área de supply chain logística e como se preparar para essa busca. Então, está bem nessa linha que você falou. Aliás, você usou uma expressão que eu gosto muito de usar, né? Brilho nos olhos, ou seja, é importante isso aí. Façanha, qual o impacto da digitalização na eficiência das operações logísticas? Esse impacto é brutal, Bertalha. Brutal. Brutal mesmo, sem economizar a palavra. Brutal. Vamos tentar exemplificar, né? Você imagine um parque logístico, né? Que você tem lá, a gente tem algumas unidades, vou falar de uma, tem lá 150 mil, 200 mil metros quadrados de site, você tem uma portaria, você tem ali 250 caminhões entrando, 250 caminhões saindo, né? Você tem diversos prédios, e esses prédios, cada qual tem uma operação. Dentro desses prédios, eles são multiclientes, e você tem várias células. Essas células são pessoas trabalhando em atividades específicas de cada um desses clientes, e você tem agendamentos, e você tem veículos que estão para vir, veículos que estão para vir vazio para carregar, vir com matéria-prima para entregar, e tudo isso acontecendo junto. Agora, você imagina isso tudo no papel, tudo no analógico, como era 10, 15, 20 anos atrás. A ineficiência é total, né? Hoje em dia, a gente luta, né? E isso é uma jornada, a gente não vai também falar que está 100% feliz com tudo, claro que não, um dia que falar, eu paro de trabalhar, né? Mas a gente persegue isso é uma jornada, né? A transformação digital é uma jornada, e essa digitalização, ela vale ouro. Você imagine se eu estou sabendo que tem um veículo vazio que está vindo, esse veículo já sabe o que ele vai acontecer dentro desse processo. Quando ele chega, a cerca eletrônica identifica ele não precisa dizer que chegou, automaticamente já deu presença ali, já está contando o tempo dele naquele momento. Eu já consigo direcionar para ele para que prédio que ele vai, para que porta que ele vai. Quando ele está chegando nesse armazém, eu já consigo soltar uma operação de armazenagem para fazer a separação do produto, para não ocupar aquele chão, aquele piso que vale ouro à toa, e aquilo tudo acontecer de uma forma sincronizada, para quando aquele caminhão parar, eu conseguir carregar, liberar ele, e ele seguir a viagem com o menor tempo possível, para não atrapalhar a jornada desse motorista, que hoje ela é super crítica, que ela tem que ser controlada para ser produtiva, né? Então, não tem como pensar tecnologia, digitalização, sincronização de processo com tecnologia, sem tecnologia na veia, entendeu? Então, o impacto ele é brutal. Eu diria assim, operador logístico, indústria que ainda não internalizou e adotou essas boas práticas tecnológicas de fato, não é só colocar um RP e dizer que tem uma torre de controle, esquece, né? Isso aí compra a tela bonita, coloca lá, isso não diz nada. O negócio é descer no processo mesmo, fazer essa integração, conectar diversos sistemas. Você imagina, cada transportadora tem um sistema, o operador logístico, ou os operadores logísticos têm os seus sistemas, os fornecedores têm outros, né? O cliente tem outro. Então, colocar tudo isso interconectado é o que faz toda a diferença. E aí vem a digitalização. E tem muito ainda para se andar nesse tema.
Fantástico, meu amigo. E me diz uma coisa, como garantir que as equipes logísticas estejam preparadas? Você falou tecnologia, inteligência artificial, talentos, pessoas, digitalização agora há pouco. Como que essas equipes, elas devem ou vão estar preparadas para essa transformação digital que você está comentando, Façanha? Como eu disse, Bertalha, é uma jornada, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter o entendimento que a pessoa não vem pronta, né? É igual você pegar um terreno bruto e querer que aquele terreno apareça totalmente terraplanado, bonitinho, do jeito certinho lá, sem ter a máquina para fazer o trabalho e todo aquele estresse lá. Esse estresse eu chamo de treinamento, preparação mesmo, trazer para dentro do processo, aculturar, né? Fazer esse mix de gerações de profissionais, ter profissionais ali que tem lá, aqui na empresa nós somos cinquentenários, completamos 50 anos de operação aqui no Brasil esse ano, né? E a gente se orgulha, tem profissionais com mais de 40 anos aqui dentro, tem de 30, né? Eu com 20, então, e a gente mistura isso com profissionais de 3 anos, 5 anos, um mês. Então, esse mix e isso de uma forma estruturada, onde recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de desenvolvimento humano ajuda a contribuir com esse processo, né? E isso a gente consegue fazer de uma maneira que consiga transferir esses valores ali para essa nova geração que tem que se integrar dentro do processo. E eu diria assim também, as tecnologias, Bertalho, elas têm que ser intuitivas. Eu vejo muito assim, surgem os aplicativos aí da hora, aplicativo para Proof of Delivery, né, que é o comprovante de entrega. Aí você imagina, a empresa A tem um, a B tem outro, a Z tem outro, né? E caramba, eu tenho que pegar um motorista, botar um celular nele e baixar 20 aplicativos de lá, porque cada uma manda fazer de um jeito, não tem lógica, né? O que a gente usa é uma tecnologia super inovadora, que é uma inteligência junto do WhatsApp, onde ele faz uma foto, tem lá OCR, né, onde é uma linguagem que você consegue fazer a leitura daquela imagem, checar se aquilo está assinado, validar se a latlog daquele indivíduo está realmente em frente ao destino daquela entrega, para falar que ele realmente entregou. Então, isso são processos com IA que garantem que ele está, de fato, fazendo aquela entrega e acolhendo aquilo como uma prova, proof of delivery real, né? E de uma forma muito mais simples. Então, a tecnologia ela tem que ser intuitiva, tem que ser fácil. Não vai ter transformação digital a fórceps. Ela tem que ser uma transformação digital leve. E para isso tem que ter muita inteligência de processo para que os developers consigam desenvolver as suas aplicações de uma forma inteligente, né? E não cada um tentar fazer uma coisa separado, que aí a gente não consegue atingir o benefício máximo, né? E eu diria hoje, o grande desafio é conectar todas essas cadeias, né? É esse hub integrador que busca fazer com que todos esses agentes possam estar compartilhando essas informações para extrair o melhor desse processo, né? Eu acho que a gente está exatamente nessa fronteira, né? Tem níveis, é muito heterogêneo, cada um está no nível de desenvolvimento, né? E a tecnologia ela vem para tentar socializar ou equalizar melhor esse processo. Uau, fantástico. Aliás, vamos aqui lembrar do Steve Jobs e até do Bill Gates quando você fala de tecnologia intuitiva, né? Ou seja, são os grandes Sim. implantadores lá no Windows, né? E mesmo no smartphone, o Steve Jobs. E isso veio para ficar, né? Ou seja, hoje uma criança mexe num celular com uma facilidade enorme. Façanha, meu amigo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque num dado momento você tocou no tema sobre veículo autônomo, né? Então eu queria olhar um pouquinho a perspectiva da sustentabilidade, que é um tema que também é um tema que a todo momento vem à tona. A gente tem olhado nas mídias sociais, nas palestras que o pessoal faz, e logicamente as empresas estão caminhando nessa direção. De que maneira a sustentabilidade influencia os desafios para as operações logísticas, o Façanha? Então, de uma maneira muito significativa, né? O clima, todo mundo está vendo aí na porta, né? Então, não tem muito que explicar. É um caminho sem volta e a gente tem, nós, enquanto humanidade, temos que fazer a nossa parte da melhor maneira possível, né?
A Europa ela está bastante forte nesse processo, apesar da matriz energética lá não ser nem de perto uma matriz energética como a nossa, mas enfim, eles estão muito comprometidos por necessidade total, né? E o legal é que quando você fala dessa parte ambiental, você não tem um lugar ou outro, é o mundo, né? Somos todos nós. E através da própria Europa e tudo, isso tem vindo são muitas empresas multinacionais de origem europeia que vêm trazendo ali os seus grandes desafios de metas, os compromissos assinados, né? E a gente aqui também não pode ser diferente, a gente também tem os nossos, né? Só que a gente tem que ter o pé no chão, né? Não dá para você chegar e falar assim, ah, legal, vamos virar tudo para veículo elétrico. Eu gostaria, né? Se tivesse veículo elétrico para levar 1,5 milhão de tonelada, conforme a gente tem hoje que levar ao longo do ano da característica de operação que nós temos. Não existe, de fato, né? Puxa, mas tem lá o veículo a biometano. A gente tem veículo biometano, temos veículo elétrico, temos diversas iniciativas, estamos nessa jornada, estamos trabalhando. Já fizemos, inclusive, investimento em conversão de veículo a diesel, porque um veículo a biometano ou a GNV ele tem uma dificuldade que, quando ele é exclusivo, ele não chega no outro ponto, né? Ele pode dar uma pane seca lá. Então, quando você faz uma conversão de um veículo a diesel nessa condição, você ainda tem pelo menos como dar mais um deslocamento para ele poder abastecer de novo, né? Nós já fizemos investimento em carreta para trazer o biometano para dentro de um determinado site, haja visto que não tem a oferta do combustível. Não sei se você entende bem quando a gente fala de biometano a gente está falando ali que a gente consegue em torno de 80%, 85% de eficiência, né? Uhum. Quando é só o CNV, é em torno de 15%, né? Quando é elétrico, é 100%, desde que a fonte de bateria dele seja 100%, né? Renovável. Então, é um pouco da plataforma dos veículos. Mas eu queria chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo para um outro ponto que eu acho que esse é o fundamental. Quando você sai na rua e você vê um caminhão com eixo levantado, esse caminhão ali dentro ele está vazio, uma carreta, né? Então está vazio e ela está lá emitindo carbono sem parar, né? À medida que a gente consiga melhorar ou reduzir isso, Bertalha, pasme, gira em torno de 35 a 40% de Uau. rodagem vazia, né? Então você imagina, muitas das vezes uma indústria ela está ali demandando uma empresa de transporte para vir fazer uma coleta que vai um veículo vazio até a site dela, né? E ele vai fazer uma coleta. Nesse mesmo momento, também essa mesma indústria ela está recebendo uma matéria-prima de uma outra transportadora vindo com um veículo cheio. O que seria o mais sensato? Casar esses fluxos. Esses fluxos seria o que a gente fala do mundo da operação, seria a competição. Ora você está competindo, ora você é sócio. Eu não tenho problema nenhum se tiver um carro nosso lá no Mato Grosso ou lá no Rio Grande do Sul para voltar para São Paulo, voltar carregando uma carga de um concorrente meu. Assim como eu carregaria também a carga dele, por que não? Isso você economiza dezenas de carros elétricos equivalentes, centenas de caminhões de biometano. Isso está na nossa mão. Isso é uma decisão empresarial de gestão, óbvio. A gente tem que trocar informações, e aí eu acho que a tecnologia vai fazer o trabalho dela. Porque a tecnologia, quando ela pluga essas diversas cadeias, e nós, operadores de logística, estamos vendo essas anomalias, cabe a gente levantar a mão e levar isso para os embarcadores e buscar essa integração, essa conexão, que não é só a cadeia do próprio embarcador. Às vezes a solução da ineficiência dele está na cadeia de um outro, que não é nem concorrente, mas ele é complementar. Só que ele não conhece. Ou seja, as cadeias isoladas não vão sobreviver de forma sustentável. Para sobreviver de forma sustentável, nós temos que colaborar. E para colaborar na era nova, a gente tem que estar conectado. E para estar conectado, a gente tem que digitalizar. E para digitalizar, nós temos que ter um ecossistema, uma plataforma que faça tudo isso. A gente se orgulha muito em falar, e nós fizemos, inclusive, um investimento muito forte em tecnologia, e fizemos um spin-off, nós temos uma empresa de tecnologia. A tecnologia ficou tão estratégico para o Grupo Toniato, que hoje a gente não tem um profissional de tecnologia dentro da empresa, porque nós montamos uma empresa, GS Tecnologia e Inovação, e essa empresa, ela vende soluções para a gente e agora para o mercado como um todo. Então, esse é um negócio que cresce a passos largos dentro da empresa. Essa empresa hoje é Latinoamérica.
Nós somos Brasil ainda. Olha que coisa louca, né? Então, assim, tá aí o segredo. Acho que a sustentabilidade está intimamente ligada à colaboração, competição, e não tem como fazer isso sem digitalização. E para digitalizar, tem que ter tecnologia. Uau, que fantástico! E eu gostei muito, Façanha, do que você falou, porque é uma visão de líder, né? E uma visão estratégica. Quando você fala que isso está na mão do empresariado, está na mão de vocês, o fato, por exemplo, do caminhão não ficar batendo lata nas rodovias, né? Ou seja, eles levarem um produto, voltarem com o outro, né? Com, mesmo do concorrente. Pô, isso é uma visão legal demais. Façanha, estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, meu amigo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas em relação ao caça-talentos. A mensagem que eu gostaria de deixar é falar assim, lá no passado, né, nem existia logística, a gente não conhecia logística, né? Hoje, nenhuma empresa vive sem logística, sem uma supply chain muito eficiente. Então, olhem com bastante carinho para esse mercado, não só nas indústrias, olha para nós também, operadores de logística. Eu era um executivo de uma multinacional gigante e hoje eu estou aqui do outro lado da mesa, né? Ajudando essa empresa, que hoje faço parte dela também, presidindo ela, né? Tem muito espaço de crescimento. É muito bom estar do lado de cá, do lado de um operador logístico, porque a gente consegue estar em contato com talentos de diversas indústrias, né? Olha só quantas supply chains que a gente toca. Olha o nível de aprendizado exponencial que a gente acaba tendo naturalmente no nosso dia a dia, né? Então, assim, invistam nesse segmento, busquem, porque tem muito ainda a crescer e precisa de gente boa, talentosa, que tenha brilho no olho, vontade de crescer e se desenvolver. Que bacana, meu caro. Façanha, gratidão enorme pela sua presença aqui, ao infinito e além, meu caro. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade aí, muito bom. É aquilo que eu falei lá no início, né? Na minha época eu não tive um Bertalha para compartilhar informações tão valiosas, né? Então acho que aqui a gente tem a obrigação, eu estou aqui de casa e dediquei esse tempo aí para poder trocar um pouquinho. E fico à disposição, pode passar meus contatos ali via LinkedIn aí para todo mundo, eu fico à disposição. Vai ser um prazer também recebê-lo e todo mundo que estiver nos ouvindo aí na nossa torre de controle na minha base, que fica aqui em Guarulhos, São Paulo. Satisfação. Muito Maravilha, obrigado. meu caro. Gratidão enorme. Tchau, Um tchau. abraço. Tudo de bom.